Vamos falar um pouquinho agora sobre a norepinefrina ou noradrenalina, né? Na verdade, essa droga, ela vai se ligar, ela vai estimular os receptores alfa-1. Então, provavelmente, ela vai ter um efeito vasoconstritora. Então, ela vai aumentar a pressão arterial às custas da vasoconstrição. Então, gente, como eu falei para vocês, a norepinefrina ou noradrenalina, ela vai afetar principalmente os receptores alfa, tá? Causando uma vasoconstrição periférica, um aumento da pressão arterial e um aumento da resistência vascular sistêmica. O nome genérico dela geralmente vem com o nome ou noradrenalina ou hiponor, tá? A resistência vascular sistêmica aumentada pode aumentar o trabalho e a demanda miocárdica de oxigênio, diminuindo o débito cardíaco. E também pode causar uma isquemia, tá? Na região cardíaca, então a gente tem que ficar de olho nisso. A apresentação dela, ela vem em ampolas, tá? De 4 ml, né? Contendo 4 miligramas por ml, né? Ou 1 miligrama por ml ou 1000 microgramas por ml. As suas indicações, então, ela é muito utilizada nos casos de choque, onde você tem uma resistência vascular sistêmica diminuída. Ela também pode ser muito utilizada quando você tem uma hipotensão severa, porque ela faz vasoconstrição, tá? E mais para frente um pouquinho, a gente vai ver também os efeitos adversos. Por quê? A gente pode ter taquicardia, pode ter arritmia, pode ter diminuição da oferta de oxigênio para o miocárdio, dentre outras. Então, gente, como eu estava falando para vocês, ela é bastante utilizada para pacientes com choque, pacientes que têm uma hipotensão significativa, tá? Resistência vascular sistêmica baixa, e tem como efeito adversos a taquicardia, a cefaleia, arritmias, hipertensão e ela pode causar necrose tissular por extravasamento. Por isso que ela é tão importante que a gente faça no catéter central, evitar ao máximo fazer ela no acesso periférico. Então, gente, a noradrenalina, o ideal é que ela seja diluída no soro glicosado 5%, conforme a recomendação do fabricante, tá? E aí, quanto dessa droga que a gente vai diluir no soro? Então, geralmente a gente vai utilizar a dose padrão, certo? 4 ampolas da droga em 234 ml de soro glicosado a 5%. Mas também ela tem outras diluições. Isso vai variar da instituição que você trabalha e do protocolo que é seguido em cada local, tá? Eu vou mostrar para vocês no quadro outras possíveis diluições dessa droga. Então, conforme a gente está vendo aqui nesse quadro, a gente vai ter a noradrenalina, se a gente quiser infundir no paciente numa fração de 16 microgotas por ml, então, a gente vai diluir uma ampola no soro glicosado 5%, 246 ml. A segunda, que já é a diluição padrão, que eu já falei para vocês, né? Quando a gente quer infundir no paciente 64 microgotas por ml, então a gente vai utilizar 4 ampolas em soro glicosado 234 ml. Quando a gente quer uma dosagem um pouco maior, então a gente vai infundir 8 ampolas no soro glicosado 5%, 218 ml. E quando a gente quer uma dose super concentrada, então a gente vai utilizar 200 microgramas por ml. Então vamos diluir 5 ampolas no soro glicosado 80 ml, tá? Só para frisar o que eu estava falando, a noradrenalina, ela tem a recomendação de ser diluída no soro glicosado. E aí, gente, os cuidados de enfermagem, então, com essa medicação, né? Então, como vocês estão vendo aí, nesse slide a gente tem uma bomba de infusão, a gente tem um monitor cardíaco, a gente tem um equipo fotossensível, né? Um aparelho para a gente verificar a glicose. A gente tem um paciente com catéter central, uma sonda vesical de demora e a gente tem
uma ausculta abdominal. Então, o que eu quis dizer com esse desenho? Quais são os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter com esse paciente em uso da noradrenalina? Então, primeiramente, como todas as drogas vasoativas, ela tem que correr na bomba de infusão. A gente já falou que ela tem que ser diluída no soro glicosado, no equipo fotossensível de preferência, tá? O meu paciente, ele tem que estar monitorizado. Por quê? Porque eu vou ter alterações da pressão arterial imediatamente o início da droga. Eu tenho que monitorizar a frequência cardíaca e o ritmo cardíaco, tá, do meu paciente. Outro cuidado super importante, a gente viu que essa droga, ela estimula os receptores alfa-1. Então, além da vasoconstrição, ela vai alterar tanto a motilidade gastrointestinal, como ela vai aumentar os índices de glicemia. Então, eu preciso realizar um controle glicêmico do meu paciente, não posso esquecer disso. Eu preciso fazer ausculta abdominal, tá? Observar o número de evacuações que esse paciente ele está tendo. Por quê? Porque ela vai fazer vasoconstrição também, vai alterar o trato gastrointestinal. Outro cuidado importantíssimo é a gente observar a diurese, o volume urinário do nosso paciente, porque ela também vai fazer uma vasoconstrição renal, tá? Uma outra coisa importante que não está no slide que a gente acabou de ver, mas que vale a pena falar, é que como ela faz vasoconstrição, inclusive da pele periférica, o ideal é que a gente mantenha esses membros superiores e inferiores do nosso paciente aquecidos, para a gente tentar melhorar essa perfusão periférica. E não podia deixar de falar, essa droga, o ideal é que ela corra no acesso central, porque se ela extravasa, ela pode gerar uma necrose na pele do paciente e uma lesão, tá certo? Então, sobre essas drogas adrenérgicas, a gente vai encerrar por aqui, tá? No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade e vamos falar um pouquinho das drogas vasodilatadoras.